obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu sou o Claudemir Skauser da Conexus. Estamos começando mais uma live, abrindo a caixa preta das tradings, com meu convidado, Francinei Marcelino, como ele é conhecido aí por todos quando a gente fala de trading. Queria agradecer aí, Francinei, pela presença, compartilhar um pouco aí da experiência dele com a gente, com os nossos convidados. Obrigado mais uma vez, tá, Francinei, por aceitar o convite. Fica à vontade aí para se apresentar antes de a gente começar. Bom, Cláudio, eu gostaria de lhe agradecer a Conexus por esse convite, agradecer também aos nossos clientes e a todos que estão participando desse evento. Espero que nós possamos ter aqui boas discussões a respeito de trading, que eu sou entusiasta. Bem falado aí, Francinei. Queria agradecer a todos vocês que estão aí, né? Pedir que vocês interajam aqui no chat com a gente, toda a equipe comercial e de marketing da Conexus que está aqui online com a gente, nos apoiando, respondendo as perguntas, as dúvidas, os comentários. Por favor, compartilhe de onde você fala, qual empresa você trabalha, né, qual trading você trabalha, qual empresa, se ela importa ou não via trading, se ela importa sozinha, faz importação direta ou indireta. Compartilhe aí pra gente, enriqueça, por favor, também o debate aqui no chat, que é muito importante. Não se esqueça de seguir a Conexus em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, todas elas, Instagram, e do Francinei também, que é um cara que tem participado bastante aqui na Conexus. E o porquê do nosso convidado, como vocês já devem saber, o Francinei, ele é parceiro da Conexus. A gente tem uma parceria de muitos anos, ele conhece muito desse segmento de trading. Acho que é legal o Francinei falar um pouco aí do currículo dele para vocês entenderem o porquê que estamos entrevistando. Francinei, comentem um pouco aí da sua história nesse segmento de comércio exterior, especificamente das trades. Acho que vai dar uma luz para o pessoal do porquê da gente ter te convidado. Acho que o seu currículo fala por si só. Não, perfeitamente, Cláudio, eu agradeço. Bom, eu estou nessa área há aproximadamente 15 anos, né, mas vou colocar aí uns 20 anos já de experiência. Eu sou contador, tá? Sou especialista na área tributária e nesses últimos 15 anos eu venho me especializando na consultoria, no desenvolvimento de diversos projetos para empresas comerciais importadoras, né, para as principais tradings do Brasil. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar nas maiores trades do Brasil, participando delas, dos seus principais desafios de estruturação de operações, da parte financeira, da parte contábil, tributária, e tudo isso a gente não faz sem tecnologia, daí a importância da nossa parceria com a Conexus de estar provendo aos nossos clientes soluções tecnológicas para esse desafio do comércio exterior. E a Conexus, pessoal, para quem não está totalmente atualizados, convido a seguir também nosso blog, o nosso site, conexus.com.br. O pessoal do marketing vai deixar aqui na legenda também e no chat para vocês os links de alguns conteúdos de trading para vocês acompanharem. Sugiro que leiam, que é bem interessante, produzido com bastante cautela por um time super capacitado. E a Conexus, ela atua desenvolvendo tecnologia para empresas no segmento de trading company, importadores, exportadores, despachantes. E temos um know-how muito grande, temos muitas trades aí, eu diria que as maiores trades do país, eu digo, né, é fato, as maiores trades do país usam a Conexus como solução tecnológica e temos muitos clientes em comuns. E queria agradecer também aos nossos clientes que estão aqui prestigiando o evento, dar nosso agradecimento por esse momento. Depois envie, por favor, por e-mail o que acharam, o que gostaram, deem sugestões de novos conteúdos para a gente estar sempre melhorando. Pois bem, o tema de hoje, abrindo a caixa preta das trades, é polêmico, né? A forma como o tema é colocado, mas o nosso objetivo aqui não é ser polêmico, tá, pessoal? Não é falar mal de ninguém, de nada, não é nada dessa linha. Muito pelo contrário, é explicar um pouco mais o que é uma trading company, porque muita gente não sabe o que é. E deixar claro melhores práticas, as vantagens, e a gente vai abrir um pouco do funcionamento de como essas empresas são. Que já, se você procurar no mercado, você vai encontrar muita informação já, inclusive nas páginas, blog e postagens da Conexus, você vai encontrar bastante coisa. Tá? Bom, vamos lá, Francinei. Para abrir aí o tema que, antes de a gente começar nos pormenores, eu acho que a gente tem que começar conceituando o que é uma trading company e como ela funciona. Não, perfeitamente. Bom, uma trade company, né? Trade companies são companhias, são empresas que se especializaram
nos trâmites de importação, né? Então, essas empresas elas são responsáveis desde o primeiro contato com o exportador no exterior, toda a parte documental, a parte logística, a estruturação da operação, seja ela via benefício fiscal, sem benefício fiscal, toda a logística, toda a parte de financeira, a estruturação financeira da operação. Então, a trade ela é responsável por esse serviço, por entregar esse serviço, por prestar essa assessoria, e também existem as comerciais importadoras que também, além de fazerem os trabalhos de trading, também desenvolvem as importações por conta própria e a distribuição. Então é um segmento super amplo, né? Eu já ouvi alguns clientes no passado. A gente começou dentro de trade na área de tecnologia, tá? Isso é um fato, a gente não nega, tá na timeline da página da Connexus. Nosso primeiro contato com o segmento de comércio exterior foi em trading. E alguns clientes falam assim, poxa, mas seu software é adaptado para trading, não me atende. Aí que eu acho que é um engano, porque a trading é o negócio de comércio exterior, é a forma de trabalhar o comércio exterior mais complexo de todas, você concorda? Se atendeu a trade, meu amigo, se atendeu o trade, atendeu bem, na sua totalidade, atende qualquer negócio. É interessante você colocar isso, porque nós vemos que uma trading, ela tem uma capacidade de fornecer uma gama imensa de serviços e produtos. Interessante que você, Cláudio, já deve ter ouvido, e muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje também já ouviram, mas se acabarem os incentivos fiscais, como é que vai acontecer? Vai continuar importando, vai continuar exportando. A única diferença é que não vai ter benefício fiscal. Não teria benefício fiscal, mas as trades continuariam operando, fazendo importação, distribuindo, prestando serviço de logística, assessoria financeira, estruturação tributária, porque continua, a legislação tributária ela é inerente, inerente, ou seja, ao benefício. Então eu vou continuar normalmente, a única diferença é que não tem o benefício, mas nós temos uma série de produtos e serviços relacionados a trading que estão disponíveis. Perfeito. O que você falaria aí para eu não diria só para o cliente da trade, porque o foco desse evento é a própria trade, né? Quais são as vantagens e desvantagens da minha empresa importar usando uma trading? Nesse conceito aí que você comentou de ser um negócio que é muito amplo, que é especializado. O que eu tenho de ganhos e o que eu perco não importando com a trade? Você consegue fazer um resuminho pra gente? Consigo sim. Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala de importação, a gente tem diversos produtos, né, que podem ser importados. E dependendo do tipo de produto, é exigida uma experiência da trade para aquela importação. Vamos supor, importação de automóveis, importação de bebidas, importação de armas, por exemplo. Tem trades que se especializaram em determinados produtos, né? E elas têm todo o know-how, né? Seja de classificação fiscal de produto, seja de captar um exportador, uma fábrica no exterior para poder prover esse produto, né? Outra experiência que a trade vai trazer, não só relacionada ao produto, ao contato com o exportador, mas também toda a estrutura logística, né? Qual vai ser o modal que nós vamos usar para fazer essa operação? Tem muitas empresas, elas têm a atuação global, a atuação em todos os estados da federação, então a estruturação vai importar por qual local. Outro ponto importante da trade, né? Importação via benefício fiscal, né? Quando eu faço uma importação me usando numa trade, aí usando as modalidades de importação por conta e ordem de terceiros ou importação por encomenda, não é? A trade vai gozar dos benefícios fiscais, e parte desse benefício fiscal é repassado para o cliente na forma de desconto. Não é? Então, assim, a gente vê grandes vantagens. Outra vantagem, mais uma, as trades elas possuem poder de barganha com fornecedores, porque como elas fazem várias operações, elas podem ter condições comerciais mais atrativas juntos a despachantes, junto a armazéns. Então, assim, muitas vantagens se tem ao utilizar uma trade para importação. E as desvantagens? Quais que você vê aí? Bom,
Quando a gente fala de desvantagem, né, e a gente vai estar olhando para o lado de quem está usando uma trade, é importante você, na hora de você escolher uma trade, né, você olhar a primeira coisa, né, é o know-how daquela empresa, né, a história que aquela empresa tem, quais operações que ela desenvolve, o tempo de mercado dela, né, quem são seus principais executivos, a capacidade financeira daquela empresa, seja você fazendo importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros, a capacidade financeira que aquela empresa tem, os benefícios fiscais gozados por aquela empresa, são coisas que você deve avaliar na hora que você está buscando uma trading. Legal, então fazendo um resumo, Francês, vantagens, a redução de custo tributário por uso de benefícios e tudo mais, e ganhos logísticos, gozar do benefício fiscal da trading sem você ter que ter o seu próprio benefício, e muitas vezes podendo usar uma vantagem logística pela trading de ter benefícios às vezes no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, você ter uma gama de possibilidades de trazer o seu produto o mais próximo possível do centro consumidor, ganhando eficiência logística junto com benefício, sem abrir mão de um, ganhando os dois lados, né? Isso. O terceiro o know-how da importadora, da trading, quando ela é especializada num segmento específico, para mim é uma vantagem muito grande e operar o meu produto naquela trade, porque ela já tem outras empresas que trazem o mesmo produto, ela acaba tendo uma célula operacional especializada, um setor de faturamento especializado, uma contabilidade já especializada naquele tipo de segmento. Eu diminuo automaticamente a minha necessidade de atenção técnica, de concentração e do meu back-office, porque a trading já me empacota isso como serviço, né? Isso aí. Então essa é uma outra vantagem que eu também vejo bem interessante. Já as desvantagens, o risco fiscal e tributário de eu fazer tudo sozinho, nessa complexidade tributária que o Brasil tem, né? A capacidade financeira da trade, você tem que tomar cuidado com qual trade você opera, olhar a saúde financeira dela, que é o que importantíssimo, né? Porque esse é um risco que você tem ao terceirizar e adiantar valores para um terceiro. Quem é o terceiro que você está adiantando valor? Não sei nem se isso é uma desvantagem, é mais um cuidado, né? É um cuidado, compliance, né? Acho Então, que é importante. Desculpa, Cláudio, é porque assim, quando você faz a importação, você tem o seu cliente lá, final, que está esperando o produto lá na ponta final, ou é um insumo que você vai usar na sua indústria, se você tiver algum problema, vai faltar o seu produto. E o seu cliente você vai deixar de atender o seu cliente, não é? Exatamente. Uma outra desvantagem é do know-how. Mesmo que a gente usou como vantagem, vira desvantagem. Você tem que dominar tudo sozinho, você tem que ficar antenado com as mudanças, coisa que a trading já te dá isso como serviço, né? Esse know-how já vem pronto, muitas vezes com ganhos aí para sua equipe, para a sua empresa em economias de custeio, e tudo mais. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro aí para a gente um pouco com essas duas perguntas, né, Francinei, do que é o segmento. E eu queria fazer uma pergunta bem incisiva que eu ouço muito, Francinei. Até cliente trade às vezes me faz essa pergunta. Tá bom. Quais incentivos fiscais eu tenho que ter na minha trading company para ela ser competitiva? Por que os clientes falam isso? E se perguntam isso? Eu tenho um incentivo em Vitória e tenho em Santa Catarina, mas eu não tenho Pernambuco, eu não tenho Rondônia, eu não tenho Alagoas, eu não tenho outros benefícios. Isso faz com que eu perca competitividade. Quais são esses benefícios e qual a sua visão sobre esse tema? Bom, é importante colocar isso e é muito importante a gente colocar aqui, quando você faz a escolha de um benefício fiscal para importar, né, tem uns aspectos tributários inerentes ao incentivo fiscal, porque para você gozar do incentivo fiscal, se faz necessário que você cumpra algumas exigências para estar gozando daquele benefício fiscal. Então, o que é importante? Não só do ponto de... e por que é importante você ter vários incentivos fiscais? Da possibilidade, não só da redução tributária, mas também da questão logística. Porque dependendo da situação, você tem o incentivo que você tem em Santa Catarina, mas você tem incentivo em Santa Catarina, mas de repente um determinado produto em Santa Catarina não pode ser operado por incentivo fiscal, porque às vezes tem indústria local daquele determinado produto, e você tem um outro incentivo de um outro estado que não há nenhum impedimento de você importar ou distribuir aquele produto usando aquele benefício fiscal. Ou a logística
da entrega daquele produto para o seu cliente, é mais favorável você fazer a importação gozando do incentivo aqui em Vitória ou em Pernambuco, do que efetivamente você fazer aquela operação usando o incentivo de Santa Catarina. E pode acontecer até mesmo, dependendo de logística, você nem usar um incentivo fiscal para importar. Por incrível que pareça, né? Mas acontece. Porque assim, não é só a questão logística, né? Mas não só a questão de benefício fiscal, mas a questão logística também. Mas quando você tem vários incentivos fiscais, você também tem o atrativo da redução do custo da importação e do custo tributário, né? E seu produto fica mais barato. Interessante, porque você como trading também, né, Francinei, a sua trade, por exemplo, não que você tenha trade, uma trade de alguém que está assistindo a gente aí, nos prestigiando, quando ela está recebendo um potencial novo cliente, ela vai ter uma gama de opções para oferecer. Então a trade ela vai ter, por exemplo, benefício no Nordeste, Santa Catarina e em Vitória, por exemplo, que são os 3 aí básicos que quase todo mundo hoje já opera. Seu cliente chega, já está acostumado a trazer para o Vitória, mas o maior volume de venda dele é para o Nordeste. Você vai falar, não, eu vou trazer 30% das suas cargas virão para Vitória, 70% vão para o Nordeste, eu vou desembaraçar lá para você, vai continuar tendo o mesmo ganho tributário, vai ter uma redução de custo de frete internacional, de tempo de chegada do produto, você vai ter um ganho ali no entorno desse planejamento gigantesco, sem abrir mão de um benefício que às vezes você faz. Então, ter várias opções de benefício é uma estratégia competitiva, porque outras trades, você quando vai ser comparado com o seu concorrente como uma outra trade, ele vai ter aí as armas que tiverem disponíveis no mercado, né? Então é importante você também brigar bem. Porque assim, para você gozar do incentivo fiscal, existem as exigências para você gozar daquele incentivo fiscal, né? Então, tem que ser analisado as exigências necessárias, né, para gozar daquele benefício, e ter esses benefícios é fundamental para sua competitividade como trading. Interessante. Bom, a minha empresa, Francisco, vou pegar um caso hipotético aqui. A minha empresa possui o mesmo benefício fiscal de uma trade. Olha esse caso. Eu devo importar com o meu benefício fiscal ou ainda assim é vantajoso eu ir fazer uma operação terceirizando para uma trade? Porque eu posso, como empresa importadora, pleitear um benefício fiscal. É lógico que Santa Catarina tem uma burocracia, Espírito Santo tem outra, Nordeste tem outra. Cada estado tem a sua forma de homologar e credenciar o benefício fiscal para uma trade ou para o importador. Pergunta vale a pena usar a trade ou é melhor usar o benefício fiscal que eu tenho? Qual a sua visão? Então, ainda assim, eu penso que vale a pena você usar uma trade. Primeira coisa, eu vou focar o meu trabalho, o meu know-how, naquilo que eu sou bom. Vamos supor que eu sou uma empresa de compra, de distribuição, eu importo produtos e distribuo, comercializo. Só que a partir do momento que eu tenho um benefício fiscal, eu vou gozar daquele benefício fiscal, eu tenho que ter uma pessoa para cuidar de toda a logística, toda a documentação, eu preciso de contratar despachante, eu preciso estar atento à legislação tributária em relação para emissão de nota. E quando eu uso uma trade, todas essas preocupações eu vou deixar com a trade. Por quê? Porque ela tem o know-how, né, para poder, e ela faz aquilo sistematicamente. Então, ou seja, eu deixo de ter custos de um departamento de comércio exterior, eu deixo de ter custos de toda a parte logística, fiscal, e eu posso usar todos os serviços que são prestados pela trade, usando o know-how e a experiência dela com o contato com o exportador, estruturação da operação, classificação fiscal. Por mais que a classificação fiscal seja do cliente, mas a trade vai estar sempre orientando e auxiliando, assessorando em todo esse processo, entendeu? E eu vou cuidar do meu negócio. Por quê? Porque senão você acaba assim tendo vários negócios para cuidar e assim, sendo que você tem uma pessoa ali especializada que faz aquilo sistematicamente, que tem pessoas profissionais extremamente capazes para desenvolver aquele serviço, entendeu? Assim, poderia usar uma trade? Existem até empresas Cláudio, dentro da gama de serviços prestados pela trading, existe essa de gestão da importação, que muitas trades fazem o quê? Elas fazem todo o trabalho de contato com o exterior, acompanhamento, todo acompanhamento logístico, registro de DI,
e elas até preparam o draft da nota fiscal e passa para o encomendante, para o adquirente daquela mercadoria, e ele é que transmite a nota fiscal. Ou seja, a trade prestou o serviço, todo o serviço de logística de importação, mas a empresa emitiu a nota usando o benefício dela, entendeu? Então, existem os dois caminhos, aí vai de cada empresa analisar o que é melhor para ela. Igual você comentou até na pergunta anterior que eu te fiz, uma trading, ela quando vai negociar outros custos, que a importação não é só tributo e frete e o valor da mercadoria. Quando ela vai negociar uma importação, ela negocia também os custos nacionais. Então, por exemplo, como uma trading A vai num armazém negociar um custo de uma armazenagem secundária, ou de uma armazenagem, ou uma remoção, ela vai falar para o prestador o seguinte: eu tenho esse volume representa o volume dela mais de todos os clientes. Você, cliente, quando vai sozinho e fala, quero negociar, eles vão te dar uma tabela de preço pelo volume que você tem, geralmente. Exatamente. Então, você vai pagar mais por isso. Se você opera via trade, você vai se beneficiar de um contrato melhor que a trading tem. E você vai reduzir outros custos também. Então, não é só tributário e logístico. Não. Né? Além de ter isso tudo que é importante, na minha visão, né? Questão de compliance, know-how da know-how que você comentou, isso tem aí. Tem muito ganho intangível, né, que é em toda a cadeia, não é? Perfeito. Franzley, quanto uma trade me cobraria, de forma mediana, sem falar A, B, C aqui na conversa, né? Quanto uma trade me cobra para fazer a minha importação? Bom, respondendo a sua pergunta, né? Depende do tipo, depende do que você está contratando, né, dada a quantidade de serviços e produtos que uma trade pode fornecer, né? Quando se fala em importação, é muito comum que no mercado, se for uma importação por conta e ordem de terceiros, o que é muito comum? Um percentual do ganho do benefício fiscal é repassado para o cliente na forma de desconto. Não é? Então, uma das formas de remuneração da trading é através de repassando para o cliente uma parte do benefício fiscal. Não é? Tem ainda, só que quando uma trade ela vende o serviço, a importação, ela não vende só a importação, ela vai vender outros serviços, que vão ser, então vai ser a prática de preço vai ser de acordo com os serviços que estão sendo demandados. Eu tenho a importação, além da importação ainda eu quero que você cuide da logística do processo. Tem trades que não só fazem a importação, mas também faz fazer os serviços de armazenagem, então aí eu tenho uma cobrança específica. Então assim, vai muito do pacote de serviços que está sendo vendido. E muito comum é que um percentual do incentivo seja repassado para o cliente na forma de desconto. Então toda essa gama de serviços, ela pode te cobrar como uma nota de serviço, de uma prestação, e ela pode colocar isso dentro do desconto que ela te daria da parte do benefício. Isso mesmo. Então, na verdade, no final do dia, você praticamente não paga para operar com a trade, de certa forma, porque se ela repassa, você já tem um desconto que é uma parte do benefício, você não teria isso importando sozinho, a não ser que você tire o próprio benefício. Importando com a trade, você tem o benefício. Então é muito vantajoso importar via trade. Sim, é muito, muito vantajoso, principalmente por todos os fatores que nós já colocamos, não é? E é isso, acho que não tem muito o que explicar, acho que é uma operação muito vantajosa para quem está fazendo. Legal. Pontos importantes a serem analisados quando eu recebo uma proposta de uma trade. É uma coisa que eu já vi muita gente falando disso também e eu queria ver sua opinião. Quando alguém vai importar com a trading, o setor comercial da trade faz uma simulação de uma importação hipotética para mostrar para o cliente potencial que é vantajoso importar com a trading dele. Traduzindo em poucas palavras, ele está mostrando a viabilidade econômica da redução de custo importando via trading, com benefício, ou com melhores contratos, ou mudando o local que o produto chega, enfim, né? Essa planilha, essa apresentação desse resultado, tem algum pulo do gato ali? Tem algum macete escondido nessa forma da trade precificar? Bom, o que acontece vai depender do know-how da trade que tá fazendo, que você está cotando aquela importação. Por que vai depender do know-how? Porque nós vivemos num manicômio tributário. Então, assim, e quando você vai estruturar uma operação de importação, você vai fazer o quê? Ao receber a proposta, né, a proposta, a planilha ali com a precificação
com a precificação da importação, o que é importante? Você olhar qual é a logística que está sendo definida naquela planilha. Porque é aquilo que nós falamos. Dependendo da logística que está sendo aplicada, você vai analisar. Poxa, mas eu estou aqui no Espírito Santo, minha mercadoria meu cliente está aqui no Espírito Santo e eu estou sendo proposto para importar por Santa Catarina. Então você vai olhar isso. Se você vai olhar também o planejamento tributário que foi feito para a operação, né? É o benefício adequado que está sendo me oferecido? Ou essa trade possui outros benefícios fiscais que pode me mostrar a simulação da operação para ver se seria mais vantajoso ou não, né? Na hora que, na parte de custos, principalmente a parte de custos nacionais ali, né? Quando você vai olhar para armazém para transportadora, qual a tabela de preços que está sendo utilizada? É a tabela do cliente ou a tabela da trade? A tabela da trade é mais vantajosa ou menos vantajosa que a nossa, da empresa, né? Se for uma importação por encomenda, qual é a estrutura financeira que foi feita para poder gerar essa operação, né? Como é que vai ser o descasamento dos pagamentos dos desembolsos? De que forma vão ocorrer, né? Por quê? Porque fluxo de caixa, você tem que analisar porque a planilha, quando muitas pessoas olham a planilha, eles só olham lá na última linha qual foi o custo unitário do produto. Mas eu tenho que olhar também qual o custo, quando vão ocorrer os desembolsos, qual o benefício fiscal está sendo usado. Se eu for fazer essa mesma importação usando outro incentivo fiscal, qual seria o resultado? Olhar para o percentual de desconto da operação, se você negociou, se é uma operação que você tem um desconto financeiro, que desconto está sendo aplicado naquela operação? São as análises básicas que você tem que fazer para poder avaliar e tomar a decisão do caminho que você vai seguir para desenvolver aquela operação. Francinei, quais fatores que você já viu aí na sua história, na sua carreira dentro das trades, que você viu acontecendo que é um primeiro passo para quebrar uma trade, para quebrar uma empresa de comércio exterior nessa modalidade? O que pode levar uma trade a um fracasso? Resumindo. Olha, nesses 15 anos em comércio exterior eu já vi bastante coisa, né? E gestão, por incrível que pareça, gestão é assim... O básico, e o que é básico? Eu não estou falando de uma gestão assim de outro mundo, não. Eu estou falando de uma gestão de fazer o básico. Ou seja, eu tenho um planejamento tributário, eu tenho uma contabilidade bem estruturada, eu tenho um controle financeiro bem estruturado. Se eu faço operações próprias e de terceiros, no meu controle financeiro eu tenho que separar o que é recurso de próprio, o que é recurso de terceiro, olhar para a rentabilidade da minha operação e a falta de investimento em tecnologia é fundamental. Porque, Cláudio, a mão de obra é caro, você precisa de... Você tem muitos processos que são repetitivos, tarefas repetitivas, que você precisa de automação, que você precisa de fazer controles, né? Então, a gestão é o principal fator para a descontinuidade de uma trading. A gestão, né? Eu vi muito caso também, Francinei, durante essa jornada aí da Conexus de 24 anos de existência da empresa, que a gente completou esse ano. Muita trading, eu acho que não sei se só trade, né? Muita gente desaparece do mercado por ter ineficiência comercial. Se você não vende, é inevitável você perder um cliente aqui, outro ali, né? Você não vai agradar todo mundo, vai ter a concorrência que vai te tirar um cliente ou outro. Então, se você não tiver um setor comercial ativo que seja criativo e traga novas oportunidades, que você, diante dessas oportunidades, molde a sua trading para novos negócios, você tende a ficar pequeno, até um ponto de ficar inviável a continuidade do negócio. Eu vi muita empresa também ter problema com isso daí, viu? Muita empresa desaparecer porque o setor comercial era muito frágil, né? Ou tinha poucas pessoas, às vezes era o próprio dono, e aí perde aquela energia do início da empresa, vai perdendo. Rentabilidade das operações também, a gente viu muitos casos aí, durante esses anos aí de empresas que têm rentabilidade por operação muito baixa e às vezes até rentabilidade negativa. Ah, não, mas eu ganho no volume. Não, mas rentabilidade é rentabilidade, entendeu?
não leva desaforo para casa. Infelizmente, é assim. A conta chega. A conta chega, entendeu? Então, assim, a gestão financeira, a gestão contábil, a tributária, inclusive, Cláudio, no setor de comércio exterior, ela é fundamental. Uma boa gestão tributária, a escrituração fiscal. Quantos casos que eu vejo, que eu vi e que ainda vejo de empresas entregando SPEDs fora do padrão estabelecido pelo layout, escrituração de documentos fora do prazo, e isso tudo gera multas, vai minando rentabilidade. E no comércio exterior, ele depende muito de tecnologia. Porque você tem muitos inputs e outputs que dependem de tecnologia que o humano não consegue. E assim, a falta de investimento em tecnologia, a gente vê também que assim, é um ponto importante para as trades. Eu vou falar um pouco desse tópico agora, Francisney, antes de continuar outros tópicos aqui que eu queria comentar também, que eu já vi acontecendo. Eu acho que é legal compartilhar com o pessoal. E se vocês tiverem algum também que vocês lembrem, coloca aqui para a gente no chat, por favor. Investimento em tecnologia é uma coisa que as tradings deram uma acelerada funda nesse tema no início da pandemia. Perceberam que elas podem funcionar remotamente melhor do que já funcionava antes. Já tinha um conceito de times remotos nas trades bem antes da pandemia. Acho que a pandemia acelerou isso mais ainda, né? E existe uma corrida por tecnologia dentro do segmento das trades muito forte. Você ter portal para o seu cliente acompanhar as operações, você ter robôs que automatizam o seu time de back-office para reduzir sua mão de obra, você conseguir fazer mais, com menos erros, com mais eficiência, aplicativo para o seu cliente acompanhar as importações, BIs para o seu time de gestão saber o que está acontecendo em tempo real, todo um software unificado, especialista em comércio exterior, que integre todos os seus setores, né? E isso nós da Conexus fazemos muito bem, você pode olhar aí no nosso portfólio. Nós temos um reconhecimento já de mercado aí nas trades, né? Eu acho que fala por si só. Eu vejo muita trading surgindo ainda com aquele investimento em tecnologia modesto. Essa trading que está surgindo, ela tem um gap de correr atrás da empresa que já está no mercado, que já tem anos sofrendo ali, vendo as dores do cliente, sofrendo junto, buscando solução, ou seja, ela já está madura, ela já tem um produto maduro para oferecer e já tem uma satisfação garantida. Você, trading jovem, está chegando agora. Então nós da Conexus temos uma missão e temos um produto pronto que te entrega no D0 o que todo esse pessoal já conquistou. Você vai conseguir com o nosso produto atingir um nível de maturidade tecnológica muito grande. Só lembrando de um detalhe. Eu já fiz uma live aqui que eu não lembro com quem foi que eu falei na época, me fugiu a memória, que a pessoa fez uma observação muito grande. O sucesso é formado por 3 pilares: tecnologia, pessoas e processos. A gente entra com a tecnologia, o cliente com as pessoas e o processo. Então é um tripé. A gente consegue ajudar vocês nesse tripé tecnologia muito bem. Pessoas e processos, então você vai ter sua equipe interna bem qualificada, vai ter um processo seletivo de acordo com o que sua empresa deseja oferecer no mercado, ou contrata um consultor, como o caso do Francisney, para te ajudar nesses processos, né? Francisney, um outro tópico, saindo agora da tecnologia um pouco. Cláudio, desculpa, só um ponto, só para a gente não deixar de falar sobre esse ponto tecnologia ainda, tá? Os próprios clientes, quando vão buscar uma trading, eles também têm buscado trades que possuem ferramentas de integração de dados, não é? Porque o cliente ele quer ganhar eficiência também. Então ele busca trades de forma que tenha troca de dados, que os sistemas ERPs eles conversem entre si para troca de informações durante todo o processo logístico. E se você trade não tem um software, se não tem uma estrutura de tecnologia que permita isso ao seu cliente, esse cliente talvez não opere com você. Legal, boa observação. Ô, Francisney, uma outra coisa que eu vi tradings terem muito problemas aí no mercado, não necessariamente desaparecerem ou fecharem por esse problema que eu vou falar, mas é algo que empurra a sua empresa para baixo, né? Tira clientes da sua empresa, que é você ter uma carteira de clientes, uma carteira de serviços muito limitada, sem diferencial. Você tem um vendedor, alguém que vai lá, manda a proposta, manda a planilha, que tem um custo legal, mas o cliente não quer só isso. O que tem por trás desse custo? O que você faz a mais pelo cliente? A tecnologia que a gente falou, você tem um setor fiscal que dá apoio para você e para esse cliente, reduzindo os seus riscos tributários, você tem uma equipe especializada no produto desse cliente, o que mais você oferece?
né? Que também isso leva para um outro tópico, que eu também acho que é criminoso uma trade fazer, que é viver só do benefício fiscal. Não desenvolver nenhum produto próprio, não tentar fazer uma exportação, só focar em importação, né? Isso leva a sua trade a ficar cada vez mais no bolo dos iguais. E eu acho que por ser um mercado competitivo, eu tenho certeza que nenhuma trading quer isso. É um segmento super criativo, empresários super arrojados, super sérios, inclusive. E eu acho que isso é um tópico que eu vejo muitas trades, não diria muitos, né? Mas eu vejo algumas empresas indo por esse caminho de limitar sua carteira de serviço, focar só no benefício fiscal. Isso é um indício de que a empresa não está bem. De gestão, que é o tópico principal que o Francinei abriu aqui, acaba refletindo nisso também, né, Francinei? Eu acho que o tempo inteiro a gente falou aqui de portfólio. Você tem que ter um portfólio de serviços. A possibilidade, as possibilidades que uma trading tem de desenvolvimento de negócios é gigantesco. E é global, né? Porque você tem contato com o mundo inteiro, né? Então, você tem que, o empresário, a gestão, quem está à frente da gestão, tem que ter jogo de cintura, tem que estar aberto à inovação, e tem que ter com a cabeça aberta à inovação para desenvolver novos produtos e serviços, para não cair, para não ficar ali naquele campo ali onde dos iguais, desenvolver novos produtos, desenvolver mercados, porque se não for assim, não vai ter competitividade, e se não tem competitividade, o mercado vai ser engolido pelo mercado. Infelizmente, isso é a regra de mercado. É a regra de mercado. Eu vi a gente recebeu uma demanda é frequente isso, mas eu lembro de uma recente de um cliente grande nosso, em comum inclusive, que ele está fazendo uma operação gigantesca, bilionária, e a preocupação dele não é só atender o cliente. É o que eu vou otimizar na minha tecnologia no meu back-office, porque o ganho já está definido. Eu posso reduzir o quê? O meu custo para fazer aquilo do mesmo jeito ou melhor. Né? Então olha a preocupação. Vou mexer no software, vou ajustar o software, vou treinar a equipe. Então a trading, o gestor, ele está se preparando para receber um cliente novo. Olha como que é o tipo de profissionalismo do negócio. É de tirar o chapéu. E assim, nós temos custos que são invisíveis às vezes. Então assim... que custo invisível é esse, Francinei, que você está falando? Bom, por incrível que pareça, é back-office. É você escriturar uma nota dentro do prazo. É você entregar um SPED dentro do prazo. Tudo isso mina rentabilidade. Então, assim, você tem que ter uma gestão bem feita. E não é gestão comercial, fiscal, financeira, pessoas... Profissionais precisam ser treinados e capacitados. A empresa é feita de tecnologia, processo e pessoas, não é? É isso aí. Você tocou num tópico interessante. Uma outra coisa que a gente já viu, isso eu já vi muito mesmo. Erros de faturamento levar a empresa próxima à falência. Por quê? Próxima a desaparecer, né? A pessoa tem um time mal treinado, ou não sabe como fazer, ou está mal orientado, emite a nota de forma errada, deixa de recolher os tributos, vem uma fiscalização, e o que acontece? Autuações que você não vai repassar para o cliente. O risco ficou com você trade. Então não está com o time treinado, com o software correto, com a consultoria tributária correta, não conhecer do que você está vendendo para o mercado, também é uma coisa perigosa nesse mercado, porque a gente vive, a grande fonte da trade, a principal ali é o benefício. De forma geral, eu estou falando, tá? Tem umas que nem olham para benefício, mas de forma geral. Se eu erro ali... E sabe o que é mais interessante? Quando é que inicia uma operação de importação? 3 meses antes. Comercial foi lá, captou o cliente, com base na planilha tributária, com a planilha ali de estimativa de importação. Você já fez o estudo básico daquilo que que vai ser a operação. Você já sabe qual é a NCM, se tem X ou se não tem o X. Se tem, quais são os tributos que você vai pagar na importação. Se aqueles tributos que você vai pagar na importação tem
se você vai ter crédito tributário ou se não vai ter, você já sabe qual é a logística do processo, você já sabe aonde vai ser nacionalizada, aonde essa mercadoria vai ser entregue. Então você já pode, naquele momento é o momento de você estruturar a sua operação, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de preparar a sua equipe de faturamento. Olha, faturamento, tem esse processo, vai ser registrado data tal. Verifica a parametrização do seu sistema para ver se o sistema está parametrizado para quando chegar essa mercadoria. Porque qual é o problema também que muitas vezes acontece? Acontece todos os dias, é muito comum a gente ver. O pessoal vai parametrizar o sistema na hora que tem que emitir a nota. Por incrível que pareça. Aí, mas chegou a mercadoria, Mas, gente, há 2 meses atrás, eu sabia que chegasse a mercadoria, só estou parametrizando o sistema agora. Porque eu não fiz isso antes? Então, e a hora que vai acontecer o erro. Por quê? As pressas, né? Porque o cliente está esperando a mercadoria, o caminhão está parado e ali a sua rentabilidade está indo embora, né? Você vai pagar sobre estadia de caminhão, atrasar, nota pode ser emitida errada. Esse é o problema. É uma outra coisa, Francinei, que eu já vi bastante caso aí, que eu acho que você mais ainda é na sua área. A falta de uma gestão contábil, de uma importância para o número contábil correta pelo empresário. A hora que ele é fiscalizado, o fiscal não vai falar, me dá a sua planilha de Excel para ver como que a sua empresa é gerenciada. Ele quer o quê? O seu balanço, o seu DRE. Ele quer suas informações contábeis, o seu SPED contábil, o seu SPED fiscal. E ele vai descobrir que ele não olha para esse número. Porque ele acha que o ganho dele, ele analisa em Excel e está tudo tranquilo. Não dá importância, o contador faz o que ele recebe de documentos, né? Às vezes um contador terceirizado, na grande maioria das vezes. E isso leva a empresa a ter problemas, entrar em procedimento especial na Receita por não conseguir comprovar a capacidade financeira. Você já viu, acho, bastante disso também, né? O que acontece? E é importante, né? A contabilidade de uma empresa, ela é refletida pelo seu sistema de controle interno. Se eu tenho um bom sistema de controle interno, eu tenho um sistema ERP que controla lá desde a parte de operações até a minha parte gerencial, onde eu tenho registrado todas as minhas operações operacionais, financeiras e fiscais. Se eu tenho um bom sistema de controle interno, a minha contabilidade vai ser uma boa contabilidade. Por quê? Um balanço de uma empresa é o espelho do sistema de controle interno dela. Se eu olho para a conta caixa e eu tenho um caixa, tem que ser o controle do meu caixa. Se eu olho para o banco, o que tem de saldo de banco tem que ser o saldo do meu banco lá no financeiro. O contas a receber é o meu relatório de contas a receber. Contas a pagar é o relatório de contas a pagar. O inventário, o meu registro de inventário. E assim, se eu não tenho um bom sistema de controle, eu não tenho contabilidade. E muitas vezes é relegada a contabilidade. A contabilidade é aquele negócio chato. Só que se você não tem contabilidade, você não apresenta... Muitos clientes falam, eu quero as suas demonstrações financeiras antes de contratar uma trade. Eles pedem balanço, banco pede balanço, exportador pede balanço. E assim, o balanço é o seu sistema de controle. Se você não tem uma boa contabilidade, não só olhando para a sua gestão, mas agora vão olhar também para a Receita Federal, para o fisco, porque o fisco também quer ver, e ver aquelas informações. E você tem que ter cuidado com como você está mandando aquelas informações para o fisco. Históricos contábeis. Você vai mandar um histórico contábil qualquer dentro de um livro diário, razão. São problemas assim que estão ali e que vão minar rentabilidade no final das contas e podem impactar na continuidade de uma trade. Para encerrar o tema de fatores que podem atrapalhar a continuidade da sua trade, todos esses fatores aqui, eles te jogam para um fator principal, chamado credibilidade. Perdeu credibilidade, acabou, certo? Seja por questões tributárias, seja por falta de investimento em tecnologia, seja por por deficiência comercial, seja por falhas no dia a dia do seu time de back-office, gerando multas para o cliente, mesmo que você pague essas multas, mas o cliente fala, opa, cadê o diferencial? Eu quero ele. Então você tem que ter o time treinado. Então é um ponto bem importante aí que eu queria deixar claro. Francinei, para encerrar, eu queria deixar aqui para os nossos convidados uma reflexão. Queria trazer 5 dicas do que pode tornar a minha trading company mais rentável, mais eficiente. Bom, vamos lá. Acho que primeira coisa, né?
eu vou falar investimento em tecnologia. Por quê? Eliminação de tarefas repetitivas, automação de processos. A partir do momento que eu invisto em tecnologia, eu consigo eliminar essas questões de ter pessoas, de ter que investir pessoas para ficar fazendo atividades repetitivas, custosas, sendo que o software faz isso para mim de uma forma muito rápida. Uma outra dica, né, é você ter uma matriz de gestão de riscos, tá? E que vem a ser essa matriz de gestão de riscos? Riscos fiscais, em relação aos benefícios fiscais usados pela empresa, riscos financeiros, a estruturação financeira da operação, como é que eu vou financiar minhas operações? Eu vou financiar com o meu capital próprio? Vou usar também capital de terceiros? Né? Se eu vou usar o capital de terceiros, como é que eu vou financiar? Que produto financeiro eu vou usar? Vou usar um FINIP? Vou usar uma operação 4131? Né? Contratos bem negociados é um ponto bem importante também, a gente ter essa capacidade e esse poder de barganha junto a fornecedores, prestadores de serviços, e a gente buscar melhores tabelas de preço, seja armazéns, seja transportadoras, não é? Ter possibilidades de importação por mais de um benefício fiscal, onde você pode diversificar, não só pensando no ganho tributário, mas pensando também na logística, na proximidade com o seu cliente. São alguns pontos. Outro ponto importante, né, investimento em pessoas, né? A contratação, investimento em pessoas na contratação e retenção de talentos, porque empresa é feita de sistema, processo e pessoas. E quando a gente tem profissionais capacitados e bem preparados, a gente consegue entregar um produto melhor para os nossos clientes. E tem um último que eu queria comentar com você, Francinei, que a gente fala bastante dele, que é polêmico, né? Onde eu deixo o meu custo? O maior custo, um grande custo, não diria o maior, um grande custo de uma trading, já que a gente está falando de deixá-la mais rentável, mais competitiva, a gente tem que falar de custo, e mão de obra é custo. Então, por exemplo, é polêmico esse tema, tá, pessoal? Eu não sou o dono da razão. Aonde manter o meu time, a minha mão de obra? Eu opero em vários estados. Mantenho no Espírito Santo, São Paulo, Rio, Nordeste, Centro-Oeste, Santa Catarina. Qual estado? Eu tenho escritório em todos eles. Eu posso formar a maior parte do time num local desse, onde a mão de obra tem um custo diferente. Eu não estou dizendo que vale mais, tá? Não é isso. Por exemplo, viver em São Paulo, Rio e Minas, que é o eixo ali econômico do Brasil, o eixo principal, é mais caro. Então, automaticamente, o custo da mão de obra ali é mais caro. Então, aí a pergunta a reflexão, não é pergunta, né? É mais vantajoso deixar a mão de obra em Vitória, Santa Catarina, São Paulo? Essa é uma outra decisão que a trade precisa tomar, porque muitas vezes ela pode fazer um sistema híbrido também, né, Francisco? Colocar um pouco de mão de obra em cada local. Tem clientes que preferem deixar uma parte da mão de obra em cada local para ter um atendimento mais customizado para o cliente que está ali. Por exemplo, o cliente paulista já fala com a mão de obra de São Paulo, já é mais fácil marcar uma reunião presencial. Tem também esses pormenores do dia a dia que é muito importante você analisar na sua empresa. Você pode ganhar eficiência e ser mais rentável. Seu cliente está em Santa Catarina, mas o seu time está todo em São Paulo. Você pode deixar uma parte do time em Santa Catarina, você pode explorar melhor o mercado de Santa Catarina com clientes também importadores da região, né? Então isso é uma coisa que a gente vê bastante clientes aí de porte considerável executando isso com maestria, e isso realmente é administração de custo. Faz diferença porque é rentabilidade. É lógico que não é receita para ser copiado, tem que ser planejado antes de executar. Então vocês estão falando que eu tenho que pegar todo o meu time de São Paulo e levar para Santa Catarina, para Vitória. Não, não é isso. Você tem que ter uma estratégia para isso, capacitar a equipe, contratar a equipe, né? Então, em alguns locais, a mão de obra ela é escassa, né? Aqui em Vitória, por exemplo, aqui no Espírito Santo, não é fácil contratar mão de obra de comércio exterior. Eu acredito que São Paulo e Santa Catarina é muito mais fácil. Então, não estou dizendo para você sair de Vitória para São Paulo e Santa Catarina, estou falando uma realidade. Então, se você já está nesse local, é mais fácil contratar, tem mais oferta de mão de obra, tem mais concorrente para você tirar algum talento, né? Então, isso tudo faz parte do negócio. Queria deixar aí meus agradecimentos a todos que nos acompanharam aí, estamos chegando ao final
dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, era um tema polêmico, tentamos tratar de alguns tópicos bem pontuais. Eu queria também deixar para vocês um convite. Nós fizemos várias lives que vão interessar muito a vocês. 2 delas eu fiz com o Francinei, uma sobre o cálculo da nota fiscal até a nota de entrada. Pegamos uma DI fake, né? Alteramos uma DI real para fazer uma nota fiscal de entrada, fazer rateio, mostramos isso acontecendo no Conexus. Não sei se você está lembrado, já tem um tempo. A gente tem que fazer um outro desse. É um tema que até hoje é muito consultado, esse conteúdo, pelos nossos clientes e potenciais clientes. Fizemos uma outra live mostrando uma operação de conta e ordem, encomenda e conta própria sendo contabilizado. O Francinei trouxe todo o know-how dele de como contabilizar a operação de uma importação do início ao fim. Vale muito a pena. Vou pedir o pessoal do marketing que deixa aqui no chat para vocês o link desse conteúdo, dessas lives. Mas é bem fácil, tá no nosso canal lá do YouTube, você consegue localizar com muita facilidade. E é interessante... O da Margarete, você ia falar? Eu ia falar também, tenho a live com a Margarete, né? Isso. Que a Margarete é especialista na área tributária, né? E ela fez um webinar muito interessante com a Conexus em relação aos benefícios fiscais. Isso, a Margarete nos ajudou nesse conteúdo. Ela é uma profunda conhecedora desse tema tributário, trabalha numa trading super conceituada aí no Brasil, com operações em vários locais, e ela trouxe um pouco desse panorama de quais são os benefícios que existem hoje, como funciona, a margem de cada um, qual o ganho que é gerado. Também vai ficar aqui no chat esse link para esse webinar que foi feito com a Margarete. Espero que vocês gostem. E, Francinei, obrigado mais uma vez por mais uma participação aqui na Conexus, nas lives da Conexus, nessa parceria aí que dura anos. Queria deixar espaço aí para você se despedir do pessoal para a gente ir encerrando. Bom, Cláudio, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a direção da Conexus por esse convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui e sempre que quiser me convidar eu estou à disposição. E agradeço a todos vocês, clientes, aqueles que chegaram aqui agora, estão nos conhecendo agora também, dizer que é um prazer estar aqui, tentar trazer à discussão alguns temas do nosso dia a dia e nos colocamos à disposição sempre que possível para auxiliá-los naquilo que for necessário. Obrigado pela participação. Encerramos aí então a live sobre abrindo a caixa preta das trades. Até uma próxima.